Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Será que é difícil fugir da tentação? Será que é possível fugir da tentação? Hoje vamos trazer o nosso resumo, o nosso subsídio sobre a nossa terceira lição, Revista de Jovem, da Escola Bíblica Dominical, trazendo um panorama ali sobre a vida do jovem José, o filho de Jacó, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos a uma caravana de ismaelitas que levou José para o Egito e o vendeu como escravo ao general do exército de Faraó chamado Potifar. Nossa terceira lição dessa revista que está falando sobre o perigo das tentações, revista muito interessante. Semana passada nós falamos sobre Adão e Eva querendo ser igual a Deus, cedeu ali ao projeto, à tentação da serpente, e o pecado entrou no mundo. E hoje vamos trazer esse resumo sobre essa história de José, tá bom? Deixe o seu joinha aí em nosso vídeo, deixe seu comentário, siga o nosso canal, comente. Quando você comenta, quando você deixa o seu joinha, o YouTube compartilha o nosso vídeo, recomenda o nosso vídeo para mais pessoas, tá bom? Deus em Cristo te abençoe. O nosso texto bíblico está lá registrado em Gênesis, capítulo 39, versículo do 7 ao 20, quando José chegou ali no Egito e foi comprado por Potifar, e a esposa de Potifar andava assediando José, tentando levá-lo para se deitar com ela. Mas o jovem, temente a Deus, resistiu às tentações, às investidas daquela mulher, foi parar no calabouço, na prisão, mas mesmo assim Deus estava com ele, Deus honrou a fé de José e elevou a governador daquele país, daquela nação, e Deus foi glorificado na vida daquele homem, e é um exemplo para nós, um exemplo de fé, de que é possível cedermos ou resistirmos às tentações das mais diversas possíveis. Ele é um jovem solteiro, a Bíblia pontua que ele de boa aparência, formoso, despertou nisto a curiosidade na esposa de Potifar, que queria levar José para a cama, mas como está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 7, o princípio da sabedoria é temer a Deus e afastar-nos do mal. Ok? O nosso texto principal, o texto áureo, está lá em Gênesis 39, versículo 9, dizendo assim: Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José respondendo ali à esposa de Potifar, que estava assediando ele para levar para a cama. E José pontuou: não posso pecar primeiramente contra Deus. Primeiro contra Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus, ser fiel ao Senhor, e Ele cuida de nós. Ok? Nossa lição, nesse vídeo, nós vamos pontuar sobre as dificuldades de um jovem temente a Deus, José, saber que o Egito foi um lugar de tentação para José, e compreender também que o Egito também foi um lugar de restauração para a vida de José, e essa fidelidade a Deus levou Deus, através de José, a salvar muitas vidas, em virtude da grande fome que acometera o mundo naquela época, e todas as nações desciam para o Egito para comprar alimento. E a família de José também, que morava ali na terra de Canaã, foi para o Egito também comprar alimento e foi salvo. Então, uma providência de Deus. Então, como a Bíblia diz, em tudo devemos dar glória a Deus. Não por tudo, mas em tudo devemos dar glória a Deus. E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. José foi levado como escravo, vendido, mas Deus tinha um propósito por trás disso. Deus transformou aquele mal que os irmãos de José fizeram para ele em bem, que acabou salvando até a vida deles próprios, dos que venderam José, Então, nosso Deus, quando somos fiéis,
eles têm sempre uma saída, têm sempre um socorro para os seus filhos. A nossa introdução começa falando: quando nos deparamos com o tema tentação, é preciso destacar que ela acontece com todas as pessoas, de formas diferentes, mas acontece. Todos nós somos tentados, ou de uma maneira ou de outra, ou com mais intensidade ou com menos intensidade. Mas todos nós somos tentados de alguma forma. Escolher ceder ou não à tentação. Aí é que está a questão. Somos tentados todos os dias, mas a nosso temor a Deus, a nossa obediência ao Senhor, como servo seu, deve estar em primeiro lugar. Se isso vai fazer me afastar de Deus, eu desisto, eu não aceito, eu não quero. Porque o principal é estar em comunhão com Deus, porque Deus cuida de nós. A tentação não quer dizer que é pecado. Ser tentado não quer dizer que estamos pecando. Pecado é ceder aos impulsos do coração, aos impulsos dos desejos desenfreados da carne. Mas José nos dá um exemplo, que é possível resistir e ser fiel a Deus. Ok? Então, nesta lição veremos o exemplo de José, um jovem que resistiu à tentação e foi grandemente recompensado por Deus. José estava sozinho em uma terra distante de seus pais e vivendo como um escravo. José permaneceu fiel ao propósito de Deus, temente a Deus em sua vida e foi recompensado pelo Senhor por causa da sua fidelidade. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso primeiro tópico vai falar sobre as dificuldades de um jovem em uma terra estranha como escravo, mas temeu a Deus. José nasceu em um lar onde o seu pai Jacó tinha uma atenção disputada por 4 mulheres. Essas mulheres eram as 2 irmãs, Raquel e Lia, ou Leia, e Bila, que era a serva de Raquel, e Zilpa, que era a serva de Lia. Jacó tinha ido ali para a terra de Harã, onde Labão, irmão da sua mãe, morava. Jacó se encantou com Raquel quando a viu pela primeira vez, trabalhou por Raquel 7 anos, foi enganada pelo seu pai, na noite de núpcias ali, o pai entregou a filha mais velha, Lia, e Jacó trabalhou por mais 7 anos para ter Raquel também como esposa. 14 anos trabalhou. Então, 14 anos trabalhou para o seu sogro, pelas 2 filhas, e Raquel não era estéril, não tinha filha. Existia aí essa intriga entre elas, essa contenda entre as irmãs, porque Lia dava filhos a Jacó e Raquel não. Porém, Jacó amava muito a Raquel. Então, Lia sempre dando filhos e Raquel não tinha filhos. Depois de muita oração, temor, buscando a Deus, Deus abriu a madre de Raquel e ela concebeu e deu José como filho a Jacó. José já era filho aí da velhice. Quando José nasceu, Jacó já tinha uma certa idade. Então, Jacó era disputado ali por 4 mulheres, 10 filhos. Nessa época já tinha 10 filhos. E havia esse desentendimento, esses ciúmes, essas intrigas na casa de Jacó. Havia uma família, não era uma família estruturada, é uma família onde havia uma disfunção ali. Jacó, por José ser filho da sua amada Raquel já havia tido José e tinha tido Benjamim. Benjamim, nesse período aqui dessa história, já havia nascido, era pequeno ainda, porque sua mãe havia falecido. No nascimento de Benjamim, Raquel faleceu. Então, Raquel deu 2 filhos a Jacó, José e Benjamim. Então, Jacó tinha uma atenção mais especial para José, por ser filho da sua mulher querida, da sua amada, e também por ser filho da sua velhice. Jacó havia dado uma túnica de várias cores, que simbolizava ali status,
uma atenção especial, um cuidado especial, alguém especial para aquele que havia dado a túnica. E os irmãos de José, obviamente, tinham ciúmes, se sentiam preteridos em relação a José por seu pai. E foi aumentando esse desentendimento, essas intrigas, essas invejas, diga-se de passagem, essas invejas, e tramaram matar José. Pegaram José, lançaram numa cova, decidiram o que fazer, e quando estava passando uma caravana de ismaelitas, venderam José como escravo, e José foi negociado ali como escravo no Egito e foi comprado por Potifar, o general ali do exército de Faraó. E Deus era com José, porque José é sempre temente a Deus, Deus abençoou. Aquele que José botava as mãos, Deus abençoava. E Potifar, observando que quando José foi levado para sua casa, seus bens prosperavam, aumentavam, cresciam, sua riqueza crescia, e ele viu que Jacó era abençoado, que Deus estava com Jacó. Aí colocou José como governador de toda a sua casa. Porém, obviamente não deveria tocar na sua esposa, né? Mas Deus é com aqueles que são fiéis e tementes a Deus. O lar de Jacó era um lar dividido por concorrências internas e prenunciava que a família de Jacó era uma família desestruturada, disfuncional. Deus, nosso Deus, jamais autorizou que um homem ou uma mulher partilhasse seus leitos, né? O princípio, Gênesis, a criação, Deus criou Adão e Eva, homem e mulher, um casal, né? Deus não criou dois homens e uma mulher, Deus não criou duas mulheres e um homem. Deus criou um homem e uma mulher. Então, o plano de Deus, o plano original de Deus é que o homem fosse esposo de uma só mulher e a mulher esposa de um só homem. Mas naquela época, por uma mulher não poder dar filhos, era autorizado ao homem adquirir outra mulher para gerar descendência, né? Então, o casamento deve ser monogâmico, um único homem, uma única mulher. Com a bigamia ou a poligamia vieram as disputas internas dentro do casamento. Bigamia, quando um homem atrai um outro casamento, uma mulher atrai um outro casamento, sem desfazer daquele que já tem, chamado bigamia. E poligamia, quando o homem adquire várias mulheres, ou a mulher adquire vários homens, e vira essa mistura, essa confusão que Deus não se agrada disto. Então existia isso na família de José, né? Jacó teve 4 mulheres, muita confusão, esses desentendimentos, e a inveja levou a vender o filho, o irmão mais novo, a escravo para a caravana de ismaelitas. Nós vemos também lá em 1 Samuel uma disputa também, né, entre Eucana. Tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina tinha vários filhos, dava filhos para seu esposo, Eucana, e Ana era estéril. E Penina sempre zombava de Ana, sempre procurava intriga com Ana, porque Ana era estéril, não tinha filhos. Ana andava amargurada, não por não ter filhos, mas por causa das investidas de Penina contra Ana. Penina era sempre afrontava Ana, porque Ana não tinha filhos. Aí Ana, temente a Deus, chegou ali no tabernáculo, na frente do tabernáculo, orou, derramou seu coração diante de Deus. O sacerdote da época, Eli, olhando para Ana, pensando que Ana estava embriagada, e Ana disse que estava orando ao Senhor e fazendo uma petição especial a Deus, e Deus concedeu o desejo do coração de Ana, que foi o jovem Samuel, que quando foi desmamado, Ana entregou para o serviço de Deus. E Samuel foi um grande homem na mão de Deus, foi sacerdote, profeta e juiz durante muitos anos ali para a nação de Israel. E foi Samuel que ungiu a Saul como rei de Israel e posteriormente a Davi. Então Deus ouviu também a oração de Ana. Então existia, quando o homem adquiria outras mulheres, existia esses desentendimentos, essas invejas, essas intrigas dentro do lar. Isso nunca foi
nunca será o propósito de Deus para uma família. Então José vivia num ambiente, numa família deste jeito, mas Deus foi com ele em todos os momentos, porque José foi fiel e não negou a sua fé. Um filho testado por seus irmãos, José cresceu sendo preferido por seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, como já pontuamos, e fez uma túnica para ele de várias cores. Os irmãos de José, por força dessa preferência paterna, aborreceram-se muito e não podia já falar com José pacificamente, tanto que o venderam como escravo. O distanciamento entre as pessoas dentro de um lar pode abalar muito a forma como vivemos. Por força da predileção de seu pai e do tratamento que recebia dos sonhos que teve, José foi vendido por seus irmãos, dado como morto e se tornou um escravo. Seus irmãos eram invejosos e malvados, Então há uma família disfuncional, desestruturada. Mas quando somos fiéis a Deus, em meio a essas circunstâncias, Deus cuida de nós. José foi levado como escravo, foi vendido, foi injuriado, foi maltratado, mas Deus pegou aquele mal que os irmãos de José haviam feito nele, para ele, e transformou em bem. Por isso que a Bíblia diz que em tudo devemos dar glória a Deus. Não, obviamente, por tudo, mas em tudo dar glória a Deus. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. José, quando foi levado a governador do Egito, Deus usou aquilo como providência, porque existia uma fome na terra naquela época, que todas as nações, todos os países, todos os povos vinham para o Egito comprar mantimento. Inclusive a família de José. A terra de Canaã também, obviamente, foi acometida por essa seca. E José era o governador. Deus tinha dado o projeto, o plano ali, dando a visão, o sonho, a interpretação dos sonhos de Faraó. E José usou ali de sabedoria dada por Deus e guardou mantimentos para os períodos, os 7 anos de fome que acometeu a terra naquela época. E esse projeto, esse plano de Deus salvou todos aqueles povos que iam comprar mantimentos, inclusive, obviamente, a família de José. Então, o mal que os irmãos de José provocaram nele, Deus transformou em bem. Mas Deus contou com a fidelidade de José para que o plano fosse adiante e obtesse resultado. Então, quando somos fiéis a Deus, aquele mal que alguém tenta contra nós, Deus transforma em bem. Porque Deus é justo, Deus é fiel e Deus não erra. Bendito seja o nome do Senhor. José precisou lidar com a solidão, maus tratos, ingratidão e constante ameaça de perder sua vida, obviamente porque era um escravo. Pois ao se tornar um escravo, na perspectiva dos povos orientais, ele devia ser uma pessoa, deixava de ser uma pessoa e se tornava uma mercadoria. Triste. Quando alguém era vendido como escravo, era tratado como uma mercadoria, não como um ser humano. Mas Deus foi com aquele jovem que foi obediente ao Senhor. Então nossa fidelidade a Deus não passa despercebida diante dele. Ele sabe que somos fiéis a ele. Deus jamais deixa de recompensar a nossa fidelidade para com ele. No momento certo, Deus cuidará de nós. Deus cuidará de nós. Deus não desampara aqueles que são fiéis a ele. Escravo na casa de Potifar, apesar das diversidades pelas quais José passou, Moisés, ao escrever ali o livro de Gênesis, ele relata que Deus estava com José e tornou José próspero. A casa de Potifar foi próspera enquanto José esteve ali. A prisão onde José foi colocado, José achou graça aquele que regia ali a prisão e colocou José sobretudo na frente de todos os presos, cuidando, organizando tudo, deixou nas mãos de José. E José foi próspero ali também. Então, quando somos fiéis a Deus, Deus abençoa nós e abençoa aqueles que estão ao nosso redor, por amor de nós. Olha que maravilha. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Em nossos púlpitos hoje, em nossas igrejas,
Tem sido ensinado uma prosperidade que move o coração dos ouvintes a uma vida regalada, né, sem adversidade e lutas. Homens e mulheres da Bíblia nos dão exemplo de que prosperidade, dinheiro ou bens materiais, como disse Jesus. Os homens e mulheres da Bíblia nos dão exemplo de que a prosperidade não é dinheiro ou bens materiais. Como disse o Senhor Jesus Cristo, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste em abundância ou do que possui, né? Fidelidade a Deus, prosperidade é uma vida contrita, um coração contrito, um relacionamento íntimo com Deus. Isso é prosperidade, porque Moisés vai relatar aqui que José era próspero, mesmo sendo escravo, ele era próspero, porque Deus, através dele, Deus abençoava a casa, os bens de Potifar, na prisão também, e no Egito, como governador, nem se fala, né? Então Deus cuida de nós quando somos fiéis. Temer a Deus, como está lá em Provérbios 3:7, é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, quer ter abundância de riqueza, teme a Deus e se desvia do mal. Teme a Deus e foge das tentações, daqueles laços que tentam nos traçar, nos prender e nos tornar escravos. Mas Deus cuida daqueles que são fiéis. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Atenção ocorrida ao dedicar-se ao trabalho, ao destacar-se como gestor inteligente e trabalhador, José acaba atraindo a atenção da esposa de Potifar. A mulher de Potifar, vendo aquele jovem de boa aparência, elegante, abençoado, sorriso alegre, viu que tinha algo diferente nele. Não era como os egípcios. Nós somos diferentes. Nós somos luz, nós brilhamos. Nós somos sal. Nós temperamos, nós somos diferentes. E isso nós somos vistos. Testemunho, o resplendor da graça de Deus brilha em nós e somos vistos. Somos vistos. Você pensa que você não é visto? Quando você é fiel a Deus, você é visto. E os laços, o diabo tenta de todas as maneiras nos tirar dessa luz, tenta nos tirar do foco, da direção certa. Estamos falando de tentação, o perigo das tentações. Vale a pena ser fiel ao nosso Deus. Aleluia. A esposa de Potifar deve ter entendido que José era de propriedade dela também, e que os hábitos do Egito permitiam que ela se utilizasse de um escravo para sua prática libidinosa, sexual ilícita. Né? A propriedade do meu esposo é minha propriedade. Vou me aproveitar disso também. Mas existem princípios morais que aqueles que têm Deus no seu coração jamais quebrará, ainda que seja levado a ser punido. Mas importa, como diz Pedro, importa obedecer a Deus do que aos homens. E José fugiu da aparência do mal. E as investidas daquela mulher não foi nem uma, nem duas, nem três vezes, foram várias vezes. Mas Deus foi com José, porque José foi fiel. Aleluia. Muitas tentações se iniciam com uma simples conversa, olha, que vai se aprofundando até achar guarida nos corações daqueles que não estão vigilantes. José tinha temor a Deus, ele respeitava o Senhor muito mais do que a própria esposa de Potifar o respeitava. Temer a Deus e se afastar do mal. Provérbios 3:7. Mesmo diante das investidas de uma mulher cujo marido tinha uma posição importantíssima no Egito, José se manteve firme em sua dedicação e ao seu trabalho, ao respeito por seu patrão e, acima de tudo, manteve seu temor a Deus
Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Foi a resposta que José deu à esposa de Potifar. Como faria tal mal eu? Desobedecendo a Deus e ao meu Senhor. Temer a Deus. Isto é sermos sábios. Temermos, respeitarmos, honrarmos a Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele nos livra do laço do passarinheiro. Não é fácil se manter fiel. Não é fácil se manter fiel. Ao invés de ser recompensado pela fidelidade, José foi acusado injustamente de ter assediado a esposa de Potifar. Se cedesse à tentação, ele poderia ter uma vida, ter um tratamento melhor na casa do seu senhor. Talvez receberia uma promoção, uma condição de vida melhor. Teria seus desejos carnais satisfeitos. Muitos pensariam, eu sou escravo, vou aproveitar. Já sou escravo. Mas, quando temos a mente de Cristo, eu sempre gosto de lembrar Abacuque capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Quando Abacuque compreendeu que Deus tem o controle de todas as coisas, que nada foge do seu controle, que ao seu tempo Deus entra com a providência. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas do curral sejam arrebatadas, sejam tomadas, sejam levadas, sejam roubadas, todavia, entretanto, apesar de, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, porque Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de tudo. Ainda que eu não compreenda no momento, mas quando somos fiéis, nós temos a convicção que estamos na mão de Deus, que Ele não falha. No momento exato, Ele move montanhas, mas manda ao nosso socorro. Seja fiel a Deus. Fuja da tentação. Se for possível, corra. Corra. Mas seja fiel a Deus. E Deus entra com a providência e te abençoará poderosamente. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. José teria seus desejos carnais satisfeitos, mas perderia a bênção que Deus tinha para ele mais na frente. Foi jogado na prisão, passou mais 2 anos ali na prisão. Há momentos de incerteza, sim. José passou por momentos de incerteza, momentos de aflições, momentos de dor, de desespero, de solidão. Chegou a pensar que a vida se terminaria ali. Mas apesar de tudo, ele não deixou de ser fiel a Deus. Não deixou de ser fiel a Deus. Aleluia. O Egito, o lugar de restauração, o preço da fidelidade. Ser fiel a Deus tem um preço. Tem um preço. José pagou pela sua fidelidade a Deus e a Potifar. Foi acusado falsamente, foi parar na prisão. A situação dele já não era confortável como escravo, quem diria como prisioneiro. Um escravo podia sair de casa, comprar coisas para seus senhores e de certa forma se socializar com as pessoas. Mas na prisão, onde passou 2 anos aproximadamente, estaria com piores pessoas, acusado de crimes contra a sociedade. Ser fiel a Deus custou um alto preço para José. Mas a palavra de Deus nos diz, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Jó passou por pior estado possível que um humano poderia passar. Sim, Jó falou do seu infortúnio, daquilo que ele acometera, não entendia por que aquilo estava acontecendo com ele, mas em nenhum momento Jó foi infiel a Deus. Em nenhum momento Jó foi infiel a Deus. E a resposta de Deus sempre vem. Porque quando somos fiéis, Deus é glorificado. E as bênçãos vêm em abundância. Em abundância. De uma forma ou de outra.
A bênção de Deus vem em abundância quando somos fiéis, quando fugimos das provações, das tentações, daquilo que tenta nos atrair ao pecado, à queda. Porque quando cedemos, estamos caindo, não estamos confiando em Deus. É por isso que devemos ter nossa mente cativa, levar nossa mente cativa ao Senhor Jesus Cristo. Ser fiel a Deus custou um alto preço para José. Ser fiel a Deus pode nos custar uma posição, recursos ou mesmo boa fama. Por outro lado, é certo que teremos a presença de Deus conosco em todos os momentos. Aleluia! Deus não permitiu que José terminasse seus dias na prisão. Deus seja glorificado. Da mesma forma que ele havia honrado ao Senhor por meio do seu testemunho, Deus começou a agir para exaltar José e fazer dele justiça ainda na prisão. A tentação pode ser uma fonte de prazer momentânea, que vão cobrar um alto preço, vão fazer aquele que cai passar a eternidade longe de Deus. É melhor ser fiel ao Senhor e ser exaltado por Deus do que pecar contra o Senhor e colher os frutos da desobediência. Um prazer momentâneo, mas que traz um estrago terrível na vida espiritual, na vida social, na família, enfim. O estrago é terrível, porque o diabo não joga o laço simplesmente para você cair, ele que faz um estrago geral. O apóstolo Paulo orienta os irmãos de Tessalonicenses e Tessalônica acerca de ficar vigilante diante do pecado. Paulo diz: abastende-vos da aparência do mal, abastendes-vos da aparência do mal, foge. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Ele não orienta que fujamos do mal, mas da sua aparência, ou seja, se de longe é possível enxergar uma situação como uma porta aberta ao pecado, devemos nos desviar imediatamente desse caminho. Orientação bíblica é que estejamos sempre na direção oposta ao que parece ser mal. Infelizmente, são poucos que percebem a aparência do mal e ainda assim se deixam aproximar e se envolvem com coisas que desagradam a Deus. Todos nós somos tentados, de uma maneira ou de outra. Todos nós somos confrontados de uma maneira ou de outra. Mas ser fiel a Deus é ter a convicção de que Ele está conosco e de que Ele nunca, jamais nos deixará.